Bom dia a todos. Hoje temos o tema de reajustes, provas e expiações. Parece simples, né? Provas, expiações e reajuste. Eu vou lá, faço umas provinhas, expio o meu passado, me reajusto com meus desafetos e pronto, resolvi. Vamos ver se é tão simples assim. Vou começar falando de expiações. O que são expiações? Expiação aqui, pessoal, não é ficar olhando para o vizinho. É no sentido de purificação. Eu preciso me purificar. Eu preciso me reajustar com os meus desafetos. De que vida? Não sei. É lá para trás. De milhares de anos lá para trás. E Delma, que fundo legal o seu. Parabéns, viu? E como que a gente faz isso? Essa expiação é imposta por Deus? Esqueçam Deus por enquanto. Deus é inatingível. Vamos falar de nós. Quem que impõe esse resgate? Quem que impõe essa expiação? A nossa consciência. Fernando, peraí, como é que é isso? Simples. Vou dar um exemplo para vocês. Quem for homem pensa num homem, quem for mulher pensa numa mulher. Eu estou numa sorveteria com a minha esposa, meu esposo, namorada, era uma crush. Crush para mim era refrigerante de laranja, mas tudo bem. Estamos lá, um cara na outra mesa começa a olhar para minha esposa e lamber o sorvete, no meu entendimento, de forma sensual para minha esposa. Eu, detentor de toda a paciência que tenho, levanto, vou tirar satisfação com o cara, meto a mão no peito do cara, ele tropeça na cadeira e cai. Nisso, as pessoas do bar chegam para levantar o cara. Uma dessas pessoas olha para mim e fala assim: tá feliz, Valentão? Ele é cego. Como fica a minha consciência? Como eu vou me sentir? Vou me sentir o pior cara do mundo? Vou ajoelhar do lado do cara e falar: cara, pelo amor de Deus, me perdoa. Esse é o preço da consciência. Essa é a cobrança da consciência. Tipo, no português claro, olha a merda que você fez. Outro exemplo. Sou um político, responsável pela distribuição de verbas de um governo qualquer. Vejo lá, assistência social, 10 milhões de reais. 10 milhões de reais não precisa ter o SUS aí, cara. Vou pegar 5 para mim e mando 5 para lá. Faço isso durante todo o meu mandato. 8 anos, sou reeleito. Um dia eu morro, desencarno, vou para a espiritualidade. Consciência limpa, tranquilo. 5 milhões que eu mandava para o assistente social era suficiente. Chego na espiritualidade. Os caras me chamam de canto e falam assim: lembra aquele tomezinho que você dava ali? Lembra aquele Barevetes que você pegava para você? Olha quantas pessoas morreram porque não receberam esse dinheiro. Olha quantas pessoas você prejudicou, quantas famílias, blá, 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 quanto remédio deixou de ser comprado, blá, blá, blá. Como fica a minha consciência? Eu fico arrasado. Eu falo, eu matei centenas de pessoas. O que a minha consciência cobra? Se reajusta com elas. Vá pedir perdão. Isso é obsessão, gente. A obsessão é uma treta lá de trás que não ficou resolvida e vai ter que ser resolvida um dia. E a gente erra sem perceber. Eu paro o meu carro na fila dupla da porta da farmácia, é rapidinho. Vou lá, compro um remédio, volto. Realmente foi rapidinho. Só que meu carro parado
numa das pistas da via, bloqueou essa pista e ficou uma via só para passar do outro lado. E ali, naquela avenida, vinha uma ambulância com um órgão para uma pessoa que precisava no hospital. E esse órgão não pôde ser entregue a tempo porque o bonito parou o carro na via e bloqueou a via. Eu nunca vou imaginar que eu adquiri esse resgate. Eu vou entrar no meu carro e vou embora. Quando eu chego na espiritualidade, os caras falam, lembra aquele seu confortinho de parar em fila dupla? Ó, o que gerou? A minha consciência vai cobrar que eu resgate esse erro. Isso é expiação. Prova. Tá? Gente, não tem tempo, hein? Tem dúvida, levanta a mão aí, a gente para e responde. Tá claro? Ô, Fer- Expiação? ô, Fernando, Sim. eu só queria que você colocasse a primeira palavra que você falou no início de expiação. A primeira palavra. É, como quando você começou a explicar o que é a expiação. Eu só consegui botar meus desafetos. É Ah, o um res... reajuste. É o o reajuste com os reajuste. meus desafios. Ah, tá. E Tá certo. nós vamos chegar nos reajustes onde você quer pela expiação. Então vamos lá. Prova. O que é a prova? Se eu me candidato a um cargo público, eu faço um exame público para ver se eu tenho condições para assumir esse cargo. E ali, na minha prova, eles vão avaliar. Esse cara sabe isso, aquele não sabe. Não, passou ou não passou. Beleza. Eu me candidatei a ser parte integrante de uma energia dominadora de um universo. Me candidatei. Quando eu era a energia inativa e decidi migrar para o átomo e do átomo iniciar essa geração evolutiva, eu me candidatei a ser parte integrante de uma energia cósmica que domina o universo. Quando Jesus disse, vós sois deuses, o que ele quis dizer? Que a gente pode dominar o mundo? Que a gente pode fazer o que quiser? Não. Vocês são um pedacinho, a centelha divina de um todo que domina o universo. Domina no bom sentido, né? Coordena. É isso que ele disse. E eu me candidatei a isso. Para que eu chegue ali, eu preciso provar que eu tenho condição de chegar. Essas são as provas. Então, toda dificuldade é uma prova que eu enfrento nessa vida para provar que eu sou capaz de vencer. Normalmente, as provas reincidem sobre erros do passado. Então, se eu fui viciado no passado, eu vou ter todas as oportunidades de me viciar nessa encarnação para ver se eu venço o meu vício ou se eu recaio. Se eu recair, eu tenho que voltar até vencer esse vício. E o meu corpo? Onde é que entra nisso? O meu corpo é formatado exatamente conforme a necessidade do meu espírito para transpor essas provas. Eu tenho uma formatação corporal de rejeição ou de acolhimento, exatamente como o meu espírito precisa para vencer essas provas. Exemplo, lá atrás do passado eu era o cara que era dono de uma empresa de modelo. Então comigo não trabalhava mulher feia, obesa, só nos padrões da beleza que eu estipulava.
Chego lá em cima. Eu falo, vou me reconsiderar, vou me reconciliar com esse povo. Me mande com um padrão físico de rejeição social. Aí eles mandam. Então, eu sou socialmente rejeitado pelo meu padrão físico. Aí, a bonita e o bonito vão na clínica plástica, põem glúteo, peito, beiço, que fica com os beiços que parecem duas... Enfim, deixa para lá. E destrói todo o comprometimento de provas que ele tinha para fazer. O que que ela fez? Ou o bonitão, né? Vai na academia, pá, começa a ver lá, começa a tomar bomba, começa a crescer, ficar fortão, compromete todo o plano de provas. Porque se eu tinha que administrar a minha rejeição e eu converto o meu corpo para um corpo de acolhimento, de aceitação, eu comprometi minha jornada evolutiva. Pelo menos nessa encarnação. E, gente, falei de academia, exercício é essencial, hein? Casa, na academia. Só estou dando exemplo aqui dos bombadão lá, né? Então, coisas simples que a gente faz tem um preço, um compromisso gigantesco. Por que que dói? Por que que a gente sofre? Quem lembra do último momento de alegria da vida? Alegria, meu. Quem lembra? E de dor? Quem lembra? A dor marca. A dor é aquela coisa que fica na cabeça. Não faz de novo, porque você sabe a dor que você vai sentir. Então eu não vou errar de novo, porque eu sei que dói. E como que eu sei que dói? Porque quando eu me comprometo a me reajustar com os meus desafetos, eu venho no papel dos meus desafetos. Essa é a verdadeira empatia espiritual. Não adianta eu falar para uma mulher, eu sei o que é você ganhar menos que eu. Eu não sei. Eu sou homem. Eu não posso saber como ela se sente. Quando eu digo para uma pessoa de cor, eu sei o preconceito que você passa. Sei não. Eu sou branco. Eu não tenho preconceito contra mim. Então, quando eu tenho preconceito contra esse tipo de pessoas, eu volto nessa condição para que eu realmente sinta aquilo que eu fazia. Então, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Eu passo a apanhar, eu passo a sofrer esse preconceito. Porque na próxima encarnação, quando eu for reincidir nesse erro do preconceito, eu digo, não vou fazer isso, não. Eu sei o quanto dói. Eu já passei por isso. Eu sei o quanto dói. Então, esses ajustes vão reduzindo nosso número de provas. Porque a gente erra, 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 mas aprende. Tem os burros, né? Que erra 2, 3 vezes, até aprender. A gente erra uma vez só. E a parte final, que é a parte do reajuste. O que é o reajuste? Nós acabamos de falar das expiações, que eu tenho que me recompor com aquelas pessoas que a minha consciência está cobrando que eu prejudiquei. Então, vem. Lá no plano espiritual é feito um plano de reajuste. Então, eu briguei com o Igor, maltratei a Darcy e matei a Neliane.
Lá no plano espiritual, nós vamos falar assim, nós vamos, então, formar um núcleo familiar. É de cara? Não. Nós vamos voltar uma encarnação como amigos, conhecidos. Na outra encarnação, como primos. E na terceira encarnação, vamos formar um núcleo familiar. Tá certo? Certo. Então, eu vou ser o marido, a Nelly vai ser minha esposa, a Darcy e o Igor vão ser nossos filhos. Por que o reajuste final se dá na família? Porque, teoricamente, a família é onde se cultiva o núcleo maior de amor. Eu não amo o meu patrão, bem que eu não tenho. Quer dizer, amo, porque o meu patrão sou eu. Mas eu não amo as pessoas que eu convivo. Amo num sentido. O amor que eu tenho pela minha esposa é diferente desse sentido. Então, a minha casa é um núcleo de amor maior do que o núcleo de amor do meu ambiente social ou do meu trabalho. Por isso que os reajustes finais se dão em família. Por que tem família, então, que não dá certo? Porque quando a gente vai fazer esse reajuste final, a gente vai fazer aqui, na Terra, onde a densidade atmosférica é muito pesada. A psicosfera da Terra é negra, é um lixo. E por que tem que ser aqui? Porque é aqui que eles vão ver se você realmente quer. Porque você vai ter muita dificuldade para reajustar. E se você conseguir, você provou que você é bom, que você realmente queria reajustar. Por isso que os reajustes de família normalmente não dão certo. Volta, tenta de novo. Até dá. Aí a gente pede ajuda espiritual. E a espiritualidade não faz nada. Tem a história de um mineirinho para explicar isso daí. Por que a espiritualidade não faz nada? Tem a história do mineirinho que ele estava indo de Minas para o Rio de Janeiro. E nisso o ônibus parou no posto lá, num grau da vida lá, para tomar lanche. E tinha um cachorro ganindo muito. Ganindo, ganindo, ganindo. O mineirinho ficou invocado, chegou para o frentista, falou, o mineirinho lá de Belzonte, olhou para o frentista e falou, de que é esse cachorro aí, cara? É do dono do posto aí. Por que ele gane tanto? Que ele está deitado em cima de uma tábua com prego. Ninguém vai ajudar o cachorro? Aí o frentista falou assim, porque ele tá doendo para ele a ponto dele chorar, mas não está doendo para ele a ponto dele levantar. Se a gente não levantar, não quiser pelo menos, não tem ajuda espiritual. Se tiver doendo para mim e eu falar, oh, tira a dor aqui para mim, porque essa é minha incumbência, é o que a gente está fazendo aqui, gente. É vencer, é superar. Se eu estiver no caminho da superação, vou ter amparo espiritual? Vou. Mas eu tenho que estar no caminho. Eu tenho que levantar da tábua com prego. Ou pelo menos tentar. Se não. Então, o sobrinho, o neto, não gosto de você, não quero ver você, está sofrendo a influência da atmosfera da Terra, da psicosfera da Terra, de tudo que foi lá para trás. E está sendo muito difícil para ele se reajustar com esse desafeto nessa encarnação. Então tem que esperar a próxima? Provável, mas pode se dar nessa. Alguma coisa aconteça, se reajustem. Eu cansei de ver casos de filho que não falava com o pai, depois o pai virou o maior herói da vida dele. Ou vai para a próxima. Não tem problema. O importante é que vai reajustar, uma hora ou outra. Então, se eu venho num corpo com necessidades especiais, eu escolhi esse corpo. Porque meu espírito precisa das limitações físicas para suprir alguma coisa que ele fez no passado.
Se eu venho com déficit de atenção, autismo, eu venho desligado da realidade, em termos, né? Praticamente desligado da realidade, porque eu estou me acostumando a conviver com os meus desafetos nessa encarnação. Na próxima, eu venho com plena consciência, com os mesmos desafetos, até o reajuste final. Eu falei isso, não sei se foi na sexta passada, eu não me lembro. A família. Nesse núcleo. Eu tenho um filho. Eu cuidei, batalhei do meu filho, amor incondicional. Trocaria a minha vida pela do meu filho, mas sem pensar, sem pensar. Meu filho se casou, tem os filhos dele, meus netos, e eu desencarno. Naturalmente. Vou para o plano espiritual. Espero que em boa região. Fico de lá acompanhando meu filho, meu neto, todos os valores que eu dei para ele, todos os princípios morais sendo aplicados, muito orgulhoso disso. Naturalmente, meu filho desencarna. E eu o encontro no plano espiritual. Nos abraçamos e vamos para um canto conversar. Eu, o meu espírito, o espírito do meu filho. Nisso chega um outro espírito de porco ali, um espírito de porco, e diz o seguinte: esse seu filho foi o cara que te matou há 400 anos atrás. Eu convivi minha vida inteira encarnado com meu filho. Eu desencarnei e eu esperava a chegada do meu filho. Amor incondicional. Saber que ele foi o algoz que me matou há 400 anos atrás, depois disso tudo, vai fazer diferença para mim? Eu vou me importar? Ele é meu filho. Eu criei. Eu dediquei minha vida a ele. O amor absorve o ódio. O ódio não absorve o amor. O amor que eu tive pelo meu filho durante a encarnação e durante o tempo espiritual absorve tudo. É meu filho. O que ele fez no passado, se ele me matou, não me matou, ali eu fiz o reajuste final com meu filho. Por isso que perdoa. Sempre perdoa. Eles não sabem o que fazem. Lembra? É isso. Ninguém está no mesmo nível evolutivo, gente. Tem gente muito mais adiantado que a gente e gente muito mais atrasado que a gente. Um Divaldo está muito na nossa frente. Mas um cara que tira a vida de outra pessoa, que rouba, que trafica, muito mais atrasado. Isso é uma rodoviária, é uma grande rodoviária. Cada um está esperando o ônibus para ir para casa. Tem de tudo na rodoviária. Acho que era isso. Ah, que o Fred pediu da pulsão de morte. Esse é mais uma prova, Fredão. Você vai ter paciência? Você vai ter fé suficiente para esperar a hora? Ou você vai antecipar? Se antecipar, parceiro, você vai arrumar. Não é que você vai para Vale de Suicida. Não é que você. Não, gente, a espiritualidade é simples. Eles sabem que o nosso poder cognitivo é pequeno. Lá a coisa funciona de forma simples. E para a gente entender, a coisa tem que ser muito bem miudinha, porque a gente ainda é muito, me perdão da expressão, burro. A gente é limitado demais. Então eles põem as coisas bem simplesinho. O suicida, por que ele adquire mais resgate? Se nós pensarmos pela doutrina, nós éramos um átomo que participou, estagiou no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal,
estamos no hominídeo caminhando para o angelical. Ou, se a gente pensar com calma, do vegetal para o animal, pode ter tido uma fase em que eu era um micro-organismo? Pode. Eu era um verme, eu era um micro-organismo, eu era uma bactéria, eu era um fungo. Era um princípio vital em desenvolvimento, que é hoje esse princípio vital que me anima, que animava um fungo, uma bactéria. Se eu era um micro-organismo, eu posso ter pertencido a um organismo humano? Posso. Nós temos bilhões de micro-organismos dentro de nós mesmos numa relação de... agora esqueci o nome, meu Deus. Bom, enfim, que nos beneficiam e se beneficiam do nosso organismo. É uma relação de dar e receber. Se eu dou fim à minha própria vida, o que acontece com esses bilhões de micro-organismos que, se a gente se basear pela doutrina, estão em evolução para se tornarem humanos? Morrem também? Eu combinei isso com eles? Quando eu pensei em exterminar minha própria vida? Não, né? É a mesma, nós somos deuses desse universo que está dentro da gente, de seres vivos. Dar fim à própria vida antes do tempo é o mesmo que Deus olhar para a humanidade e falar: cansei, para mim já era. É isso que a gente faz. Todos esses micro-organismos, quando a gente resolve precipitar as coisas, digamos assim. Dúvida, gente? E Delma, sobre preconceito, caso a pessoa desperte essa consciência e deixe de ter preconceito, isso não é suficiente para zerar, quitar, anular, ressignificar. Mesmo assim, terei que reencarnar. Mas várias vezes, Idel. Várias vezes você vai ter que reencarnar. Porque não é o suficiente te fiz mal. Me desculpa. Você tem que retribuir a pessoa com a verdadeira empatia espiritual. Qual é? Não simplesmente dizer, puxa, cara, eu sei o que você passou, não foi fácil, né? Você vai passar o que essa pessoa passou, para que no futuro, quando você pensar em fazer isso de novo, você diga, não, eu sei o quanto dói. Se você fez uma vez, o seu espírito já tem tendência a fazer. Como que a gente corta essa tendência? Eu mostro para você o sofrimento das pessoas que são as vítimas dessa ação. E quando você pensa de novo em fazer, você fala, não, não. Eu já fui vítima disso e sei o quanto dói fazer isso. Então, eu não vou fazer mais, não. Por isso que a dor é a grande mestra do universo. É, Essa Pode falar, então. eu perguntei porque é óbvio que durante toda a nossa vida a gente passa por diversas situações, como você falou, da fila, né? Isso é um processo. E essa questão que você me falou, assim, me tocou muito profundamente, porque eu exerci a minha profissão de assistente social por 30 anos. E quando você fala, né, essa questão, por exemplo, então, quando eu via um preconceito e que eu poderia estar ali intervindo naquela situação, eu me colocava, eu sempre me posicionei. E isso é claro que assim a gente acaba tendo alguns desafetos, mas era impressionante porque eu tinha um ímpeto, né? Um impulso, eu era muito impulsiva. Quando eu estava diante de uma injustiça, sabe? Eu ia, eu procurava, eu falava, não, vamos.
E isso, assim, traz muito problemas para a gente. E quando você fala, e aí eu fico perguntando, né? Então, como era uma área da saúde, então foi N questões, sabe? Como eu atuei também em pronto-socorro, por exemplo, mães que perdiam filhos baleados em troca de tiros, né? Então aí aquela mãe vinha e às vezes o médico chegava a verbalizar para a gente: eu não vou atender, eu não vou dar o socorro, porque ele é um bandido. E aí, assim, né? Como a gente sempre trabalhava com equipe multiprofissional, os outros calavam. E eu sempre me posicionava, porque aquilo me doía muito, Fernanda. E agora você traz essa questão, eu fico pensando, nossa, será que todas essas situações que eu vivi, por exemplo, às vezes acompanhar, né? No caso, eu trabalhei 10 anos só com a saúde da mulher, então era no momento que elas ficavam gestantes, ia para o setor de alto risco, e aí tinha que dar a notícia que o bebê estava em má formação, ou se não que a mãe estava grávida e estava com câncer, que aquela gestação não ia até o final, né? Então, assim, situações muito de estupro, então, situações assim muito, sabe? E eu ficava me perguntando, porque tinha os plantões, e às vezes, Fernanda, se a pessoa dava o plantão, falava, nossa, meu plantão não pareceu ninguém. E meu plantão, Fernando, mas era uma benção, era uma benção. Assim, sabe? E aí você trazendo essa questão mexeu muito comigo, porque sempre me incomodou também, apesar de eu ter essa iniciativa, depois eu me questionava, gente, por que eu não acho que nem os outros profissionais? Fico quieta, deixa a situação, né, acontecer, eu realmente, se o médico não quer atender, é problema dele, eu não tenho que ficar insistindo e lembrando que o paciente tem direito. Então, sempre foi um conflito muito grande internamente, sabe? Porque se eu não agia, eu me cobrava, porque eu não tomava ação. E se agia também, eu entrava em conflito, porque acabava que assim, os profissionais não gostavam de ouvir aquilo que eu falava. E eu falava, olha, se me chamarem para testemunhar, nós somos uma equipe, mas eu quero que todos vocês saibam que eu nunca vou me calar. O que aconteceu, o que eu ver, vai ser repetido frente a qualquer pessoa que me perguntar. Sempre falarei a verdade. E aí eles ficavam, né? Não ficavam satisfeitos. E agora você trouxe essa questão e, assim, mexeu muito comigo. Mas isso se resolve rapidinho, quer ver? Por que que você agia diferente dos outros profissionais? Sua mãe já te repetiu essa frase na sua adolescência dezenas de vezes. Tenho certeza. Porque você não é todo mundo. Todo mundo já ouviu isso. Todo mundo faz, você não é todo mundo. O chinelo, né? Qual era a sua intenção quando você fazia o que você fazia no plantão? Era acolher a pessoa assim, fazer com que ela tivesse aquela dignidade. Ela não tinha culpa de estar naquela situação. E ela era uma pessoa como qualquer outra que chegava ali. Então, eu sempre via a pessoa não com a condição dela, entendeu? Chegava um médico me atender, ele era uma pessoa. Chegava uma pessoa drogada, ela era aquela mesma pessoa para mim. E eu tentava ver a necessidade dela, no que eu poderia fazer que estava ao meu alcance na necessidade dela, independente daquilo que ela é. Para a espiritualidade maior, Idelma, o que conta é a intenção. Se você brigou, atropelou, juntou no pescoço para o bem das outras pessoas, com a intenção de acolher, de ajudar, a intenção é o que conta. O resgate a gente só adquire quando a gente erra com consciência que está errando. Eu sei que está errado, mas mesmo assim eu vou fazer porque eu vou me dar bem. Esse é o resgate. Para Deus,
O que importa é a intenção. Mais alguém? O pessoal tá meio xixilento hoje, o Igor, Fredão, ninguém tá falando nada aí, tá tudo meio devagar aí. Pode falar, então. Pode, já era para ter Ah, falado. não, é porque infelizmente, eu tô resolvendo umas outras coisas aqui. Eu prestei atenção, mas estou meio disperso. Mas é o seguinte, eu fiz uma pergunta, acho que foi aula passada, aula retrasada, não sei, sobre a questão de encontrar com a família no plano espiritual. Né? Você respondeu que isso não existe lá, tal, mais ou menos isso. Mas como que, então, esse como que eu vou explicar? Por exemplo, o que foi vivido aqui, quando vai para lá, a pessoa reconhece, ah, é meu filho que está lá. Quando ela chega lá, ela não entende que esse laço familiar na verdade, é só o amor. Por que que ela ainda vai tratar as pessoas como filho, ou como mãe, ou como pai, ou como algum parente, né? Porque, porque essa situação de amor perdura até a próxima encarnação. Ele é vinculante. Ou você acha que quando você desencarnar, você vai deixar de. Se você desencarnar, sua mulher desencarnar 60 anos depois, você vai falar: não, isso era só um desafeto que eu estava. Não, cara. Não, isso era só um desafeto que eu estava reajustando. Você vai continuar amando a sua esposa, assim como ela vai continuar te amando. É, Seu filho, sua filha. porque é essa retomada da consciência final, final assim, né? Até da onde a gente vai conseguir chegar, né? A gente vai conseguir compreender. Eu tinha uma outra pergunta, vou deixar a Eliana fazer, a hora que eu lembrar aqui, eu volto, tá? Fala ali. Então, a minha pergunta, eu tive que sair porque eu tive outra ligação necessária, mas já estava querendo refletir um pouco, que é essa sensação de que agora fechou esse ciclo, tenho vontade de ir para um novo ciclo. Talvez essa reflexão do começo, da Alice e do Fred, né? Então, assim, essa sensação meio de morte, né? A gente não fala de morte, mas de que está buscando um outro significado. Tá na banguela. E aí, assim, eu fico pensando, assim, nessa coisa de alguns momentos que a gente fica insistindo de estar ainda naquele local e já não pertence, né? É como se fechasse o ciclo e a gente não conseguisse sair daquele lugar porque está amarrado ou encoraçado com várias coisas, né? Se isso tem a ver com os compromissos que a gente assume, né? Eu estou pensando assim nesses processos também que a gente vai fazendo de entendimento, de constelação também, que é uma história importante na minha vida, né? Então, assim, se esse lugar que a gente ainda está e está totalmente insatisfeito, mas também não consegue sair, se isso faz parte ainda do processo evolutivo. Faz, em termos faz. Mas a gente está num lugar que a gente não se sente bem e continuar nesse lugar é a história do cachorro deitado em cima da tábua com prego. Sim, isso eu escutei. A gente está incomodado o suficiente para reclamar, mas a gente não está incomodado o suficiente para sair. O cachorro Pra ser- ganha o suficiente para chorar, mas ele não ganha, não está doendo o suficiente para ele levantar. Entendi. Então, a gente está lá e reclamando, mas a gente não sai. A gente continua lá. E se a gente fizer força para sair e procurar a porta, aí vem um amiguinho, pega e fala aqui é a porta, ó. Pode sair. Mas se a Porque gente também ficar esse, preso, fala. não, porque isso é uma decisão, né? Às vezes é muito duro, né? Mas tudo é uma decisão. A vida é feita de batalhas. Batalhas é decisão, é um jogo de xadrez.
entendi. não é? Do Raul Seixas tem uma música assim. Não diga que a canção, não diga que a canção está perdida, pois é de batalha que se vive a vida. Tente outra vez. E não pense que a cabeça aguenta se você parar. É, tente outra vez, é isso mesmo. Fernanda. E outra coisa, Fernanda, engatando, porque é uma coisa que agora, quando eu entrei de novo, pegou para mim, por exemplo, eu sou assistente social e é uma vida inteira, às vezes, se intrometendo na vida dos outros, né? Muitas vezes com toda a, a certeza que a gente estava fazendo certo, né? Mas eu fico pensando, né? Agora eu estou no fórum já há alguns anos, o quanto que às vezes a gente interfere na relação das famílias, nas tomadas de decisão. Claro que eu não estou no lugar de, de juiz, né? Mas eu estou no lugar também de perito e que o que a gente põe lá no laudo é uma coisa de peso, né, para uma decisão. Enquanto, assim, o quanto que isso também é uma responsabilidade e mesmo que você tenha uma boa intenção, você pode estar errando na tua avaliação, né? Então, assim, como que fica isso também para o resgate nosso, né? Do que a gente precisa. Você falou da intenção, né? Mas muitas vezes, em alguns locais, não é só a intenção, você tem que tomar decisão, por exemplo, né? Decisão de afastamento, decisão com relação a retirar uma criança numa situação que está extremada, né? E aí essa criança é desligada da família, sabe? Coisas assim que é complexa, que você também trabalha nesse contexto aí do direito, né? E, e é uma dúvida que tem ficado muito latente em mim, sabe assim, como eu não quero mais fazer parte disso, sabe assim, uma coisa que veio pesado para mim quando você falou também da intenção, eu acho que isso acalmou meu coração, mas é algo que grita em mim, sabe? É quase quando essa sensação de morte, entendeu? Intenção mesmo, vamos lá. Doloso, culposo. Se eu erro buscando acertar, a minha intenção é boa fé, a minha ignorância me leva ao erro. É isso que vai contar para a espiritualidade. Sim, Se eu erro, sabendo que estou errado, querendo errar, sabendo que vou prejudicar pessoas, mas eu tiro o meu benefício em detrimento dessas pessoas, roça, resgate. entendi. Se eu erro buscando acertar, foi minha ignorância que não deixou acertar. É irrelevante para a espiritualidade. Agora entendi, com mais calma no meu coração. É a intenção. Eu quero o melhor para essa criança, para essa mãe, para esse pai. Erro. E veja, não é ignorância no sentido pejorativo. É ignorância de não participar da relação para saber a decisão mais acertada de tomar. Mas para mim, parece que o melhor a ser feito para o bem de todos é isso aqui. Errei. Errei por ignorância. Mas errei buscando acertar. Certo? Bom, vamos para a última do Igor, depois Evangelho, hein, gente? Fala, Igão. Bom, você está falando sobre provas e expiações, nós temos nossas pré-definições de fábrica, né, quando a gente vai encarnar, ok. Mas, exemplo, nós estamos aqui agora, toda essa sexta-feira, há não sei quantos meses, trabalhando, tentando melhorar. E aí, vai adiantar? Vamos adiantar esse. Eu não vou falar karma, não, eu vou falar aprendizado. Vamos adiantar esse aprendizado? Essas expiações, elas podem se alterar, amenizar, aumentar. Por quê? Assim, não querendo.
ter atalhos, porque atalhos também eu acho que é uma falsidade e a gente acaba se lascando bastante. Mas assim, a gente está tentando, a gente está aqui, né? Eu acho que todo mundo aqui está com uma boa intenção. é, é, E aí, talvez a gente possa acelerar isso? Cara, assim, o resgate é de alguma coisa que a gente já fez. Já era. Perdeu o Playboy. A gente vai ter que resgatar. Todo esse conhecimento, esse clareamento, esse aclarar que a espiritualidade nos traz, nos favorece em não errar mais. Porque o que que eu sei? É aquilo que eu falei, a espiritualidade sabe que nossa capacidade cognitiva é baixa. Então, qual é a ordem? Ama o outro como a ti mesmo, não faz ao outro aquilo que não quer que faça a você. E pense, fale e haja só no amor. Simples, não requer prática nem tampouco habilidade. Descobri isso? Descobri. Facilitou minha vida. Por quê? Porque se eu cumprir isso, o máximo que eu conseguir, da melhor forma que eu conseguir, são resgates são situações de resgate que eu deixo de criar. E como é que vai ser o meu futuro? Mais light de resgate. Porque eu não criei eles daqui, de hoje para frente, eu não crio mais resgate. Os de trás, não tem jeito. Eu vou ter que resgatar, vou ter que me ajustar, reajustar. Mas de hoje para frente, eu vou evitar criar esses resgates, porque aí eu venho preocupado só com evoluir e talvez eu nem volte encarnado mais. Fernando, isso de uma certa forma alivia a carga presente? Não, a carga presente é do passado. Então ela vai permanecer. Sim, até vai sendo reajustada, vai sendo eliminada. Mesmo daqui para frente eu não fazendo mais. Não, o que você fez no passado, você vai continuar tendo que reajustar para consertar aquilo que você prejudicou no passado. Isso não tem escapatória. Não é só ir na justiça e pagar dano moral, não. Fernando, Eu, no caso, Mas, Dani, pode falar. pode falar? Mas no caso, aquilo que é meu devido, eu vou ter que passar. Mas à medida que eu tomo essa consciência, a minha postura diante daquilo que eu tenho que passar pode ser mais leve, é, porque eu tenho consciência, eu tenho a responsabilidade, ela pode, e deverá fluir de uma maneira mais leve, não tão pesada, porque eu estou mais consciente. Sim, Seria isso. sabendo que eu sou obrigado a me reajustar com os meus desafetos, já vou desarmado. Eu nem sei o que eu fiz, cara, mas me perdoa. Eu nem sei o que eu fiz. Desculpa. Vamos começar nosso assunto assim. Me desculpa. É apometria isso. A gente chama o obsessor. Você vê no tratamento nele, no curso. Chama o obsessor. Ele incorpora no médium e fala: esse cara me fez isso, 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 isso. A gente começa a fazer o quê? Um diálogo ali de reajuste, um diálogo de interação, mostra que ele não está tão certo assim, nem que o outro está tão errado assim, vai o obsessor para a evolução, e esse reajuste, esse reajuste, a gente resolveu na apometria. De sei lá quantos. Certo? A gente já vai desarmado. Fala, ó, cara, lá tem assistido que vai lá, o médium incorpora, ele já fala desculpa. Me desculpa, meu irmão, eu era ignorante, já sei que errei. E pronto, já facilitou o meu trabalho. E, Fernando, como você está falando na apometria com desencarnado, uma pessoa que está vivendo uma experiência até um certo ponto, da adolescência até vamos dizer assim, uns 30 anos, que ela só causou, né, de tudo. Aí um momento, que acho que a própria dor, a própria consciência vai despertando, machucou muita gente, vamos dizer, dos 15 até os 30, 35. Quando ele
né, desperta para isso, é como você falou, a partir de agora para frente, ele se reestruturando, tomando a consciência, tá tudo legal. O que ele fez dos 15 aos 35, ele vai ter, ele é totalmente responsável, mesmo entre aspas, não sabendo o que estava fazendo, mas foi ferindo, vai ter que ajustar. E muitas vezes nessa própria vida, né? Se houver Até o encontro por reajuste, sim. ele trazendo a consciência e até fazendo as mudanças, né? Por exemplo, vamos dizer uma coisa assim, a pessoa de repente se entrega à espiritualidade, vai fazendo trabalhos, né? Ajustes com ele e com o Isso outro. contribui muito para o resgate. É aquilo que eu digo. Eu, por exemplo, eu sou médium de resgate. Eu trabalho em benefício dos outros para resgatar meus erros do passado. Eu não preciso necessariamente resgatar com a pessoa. Eu Sim, preciso ter atitudes com que o outro. compensem aquilo que eu fiz no passado. Gente. Então, gente, até sexta-feira que vem. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração. Beijo.